meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, confiram como todo o conteúdo das Sagradas Escrituras refletem a inexorável verdade. Jesus nos antecipou no seu santo evangelho que todo aquele que obedecer e levar a sua verdadeira e santa palavra, esse vai ser perseguido. Olha lá em 5,10 de Mateus que ele disse, olha, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Os perseguidos. Olha ainda ele no capítulo 10, versículo 22 de Mateus, que ele disse, olha, odiados de todos sereis por causa do meu nome. Olha a nova chamada de atenção a respeito disso. Ainda em João, lá em João 15, capítulo 15, versículo 20, ele diz o que? Olha, se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Também, volta em Mateus 24, 9, ele disse, olha, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Você vê, não é que ele está sendo repetitivo, ele está falando, colocando por várias e várias ocasiões e situações e evangelista diferente, para deixar claro, gente, essa verdade, tá? Veracidade dos fatos. Jesus está nos dizendo que aqueles que levarem ao próximo a sua santa e verdadeira palavra, isso é, sem nenhuma distorção, conforme aqui escrito, conforme está no seu evangelho, aqueles que perseverarem na fé verdadeira, enfrentando os malefícios do mundo, certamente serão desprezados e serão perseguidos. É disso que ele está falando, deixando bem claro. Não é curioso que aqueles que propagam por aí, veja, atentem para esse raciocínio que eu vou comentar com vocês agora, meus irmãozinhos. Veja bem, não é curioso que aqueles que propagam doutrinas que divergem da verdadeira palavra de Deus e que criaram um catecismo próprio, esses não são perseguidos. Percebem? Não são. Você pode buscar a história que você vai ver que, ao contrário, é só você se aprofundar buscar uma explanação correta sobre o que foi Santa Inquisição. A Santa Inquisição nada mais era, nada mais claro do que eu vou lhes dizer. Qualquer pessoa que pregasse ou defendesse o que está aqui, era contra, ele era visto como um herege e morto, queimado. Quantas dessas foram queimadas porque foram pegas em mãos de pessoas que pregavam o que está aqui escrito? Aprofunde-se nessa verdade. Não é o Walter que está inventando não, gente. Para desmentir o que o Walter está dizendo, vai ter que desmentir o mundo todo. Todo mundo sabe disso. É a mesma coisa que falar, olha, o sol nasce a leste e morre a oeste. É a mesma coisa. Não tem como desmentir. Tá? Por outro lado, defendam, sim, a verdadeira palavra de Deus. Vejam, meus irmãozinhos, as autoridades eclesiásticas, tantos, tá? Pastores e padres e tantos outros e tal, que eu mostro a vocês que pregam o que não está aqui, tá? Na verdade, eles não são perseguidos, inclusive ao contrário, são exaltados, ganham títulos na sociedade, inclusive são tratados no mundo como autoridades. Por outro lado, defenda, meu irmãozinho, você, a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, e certamente você vai ser tratado diferente, vai ser tratado com antipatia. Ninguém quer te ouvir. Quando você chega e vai falar sobre as coisas de Deus, você vai estragar sobre os assuntos sobre o Corinthians, sobre o São Paulo, o Palmeiras, sobre política. Você vai contrariar a conversa, porque de Deus ninguém quer saber. Quando eu falo ninguém, meus irmãozinhos, é que de cada milhar, um ou outro é gato pingado. É só nós vermos o nosso dia a dia. Nos deixa claro que apenas os que pregarem a verdade, sem nenhuma maquiagem, obedecendo a real interpretação bíblica na sua íntegra, esses serão desprezados e perseguidos, presos e até mortos, o que já ocorre hoje em vários países e que pelos próximos tempos vai começar a acontecer com maior incidência. O apóstolo Paulo anima os verdadeiros mensageiros. Confira, por exemplo, que ele escreveu aos Coríntios, a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9, ele disse o que? Olha, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. O que ele fala? Não sou abandonado pelo Pai,
O homem, eu já sei qual é o futuro da sua grande maioria. E eu não quero estar com o homem, eu quero estar com o Pai. Tá? Olha o que ele escreveu a Timóteo. A segunda carta também que ele escreveu para Timóteo. Tá? Ele escreveu no capítulo 3, versículo 12, ele escreveu que, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo, tá? Em Cristo Jesus, serão perseguidos. Pedro, olha Pedro que exaltam como o patrono da Igreja Católica. Olha o que o próprio Pedro disse: olha, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Ele está, na verdade, afirmando o que eu acabei de falar para vocês. Pode ver, cada J é tio. Olha lá no Salmo 119, na Bíblia Católica é o Salmo 118, tá? Um único capítulo com seus 176 versículos é todo sobre a orientação, a guarda dos mandamentos da lei de Deus, afirmando o que os realmente obedientes serão perseguidos. Olha, confira, por exemplo, meu irmãozinho, na tua Bíblia, no Salmo 119, 157, reafirmo, se for uma Bíblia católica é o Salmo 118, no capítulo 118, mas o versículo é o mesmo, 157, tá lá, ó. Muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos seus estatutos. Quando Davi escreveu isso, é uma sabedoria dele para nós hoje. Olha o versículo 86, volta no versículo 86 do mesmo capítulo. Todos os seus mandamentos merecem confiança, ajuda-me, pois eu sou perseguido com mentiras. Davi já escrevia isso lá 600 anos antes de Cristo. Mas, gente, é como às vezes eu digo, precisa desenhar? Desperta tu que dorme, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Livra da hipnose, tira a venda dos olhos e busca a verdade nas Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus, amém.